Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos falar sobre o bom samaritano. Vamos falar sobre o bom samaritano. Queremos tratar hoje sobre propósito. Você achou, amém? Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 25, de Lucas 10, versículo 25. O texto é longo, mas me acompanha aí. O texto vai dizer assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, e se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo, um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um certo samaritano, ele sempre vem. Viajando, veio até ele, vendo, movido de íntima compaixão, aproximando-se, atoiou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Senhor, é a tua palavra. E nós acreditamos muito no mover sobrenatural na nossa vida, nesta reunião, Senhor. Que os corações estejam abertos, Pai. Que os corações estejam prontos para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito tenha total liberdade de tocar o nosso íntimo, falar conosco, mexer conosco. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito venha me usar como instrumento, me traga inspiração, unção, e que a igreja possa responder tudo aquilo que o Senhor está falando através de mim. Espírito Santo, tenha total liberdade, o teu mover, a tua mão, a tua graça. Deus tenha total liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Querido, você nunca viu tanta mensagem, você nunca ouviu tantos pregadores pregar e falar sobre propósito. O ser humano busca e procura todos os dias, a cada ano, a cada virada de ano, o seu propósito. Porque ele nasceu, porque ele está aqui. Qualquer ser humano tem esse vazio dentro dele, ele procura essa resposta. Tem pessoas que têm muitos bens financeiramente, estão bem, mas por dentro estão vazios, porque não conseguem encontrar o seu propósito de vida. A sua existência, por que Deus está aqui? Isso é uma pergunta que qualquer um faz, sendo crente ou não sendo crente. Nós buscamos essa resposta todos os dias. É a mensagem talvez que está sendo mais pregada nesses últimos anos. A gente tem visto pessoas caindo em depressão, pessoas se matando, porque não sabe o motivo da sua existência, por que de estar aqui. Qual é o propósito de vida? As pessoas estão buscando o poder da sua existência e não tem tido resposta. E eu acho lindo como Deus faz as coisas.
como Deus revela a sua verdade, como Deus revela a tua palavra. Eu preciso entender que no meu espírito tem uma mensagem, tem algo reservado de Deus para mim. Porque a Bíblia, quando eu leio a Bíblia é uma leitura universal, todo mundo tem acesso, todo mundo lê o mesmo texto que eu li. Mas só no Espírito tem uma mensagem reservada, escondida de Deus para a sua vida. Só um relacionamento com Deus que essa mensagem ela é revelada. Então eu creio muito que numa reunião como essa, onde Deus se faz presente, Deus vai revelar a você a mensagem que está escondida no teu Espírito. O desejo de Deus sempre foi esse, em se relacionar com o homem, porque é no relacionamento que o propósito de Deus é revelado. Você pode ler livros, você pode viajar, você pode conhecer muitas culturas, você pode, querido, ir no mais alto monte, mas eu vou dizer para você, somente pelo relacionamento com Deus que você vai ter o conhecimento do seu propósito de vida. Se você não se relacionar com Deus, se mergulhar em Deus, você não vai saber o seu propósito de vida. Eu não posso chegar simplesmente porque eu vou ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia no sentido espiritual, porque atrás das letras o Espírito esconde a mensagem que Deus tem para mim. Nesse culto eu estou pregando para mais de 200, 300 pessoas, eu creio, mas no Espírito Deus está falando ao seu íntimo, ao seu coração. Amém ou não amém? No teu Espírito Ele está ativando, tocando, despertando o seu coração para você viver aquilo que Ele tem reservado para você. A Bíblia é muito cheia de códigos, a Bíblia é muito cheia de senhas. A Bíblia, por exemplo, se você vai estudar escatologia, querido, você não vai só estudar escatologia lendo Apocalipse, você vai ter que ler Ezequiel, Daniel, você vai ter que ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, porque a Bíblia ela é cheia de códigos e você precisa juntar tudo, ir buscando versículo por versículo, e quando você juntar, você vai entender todo o plano que Deus tem para a humanidade. Só que quando eu leio a parábola do samaritano, Jesus consegue reunir tudo, resumindo nessa parábola. Jesus consegue na tua suprema sabedoria reunir tudo, um resumo de tudo, do seu propósito de vida e do propósito da igreja em simplesmente numa parábola. E isso tocou muito meu coração, como Jesus é fora da caixinha. Jesus é realmente o Messias, Ele é o Cristo, porque homem algum conseguiria ter a sabedoria que Ele teve. Ele conseguiu reduzir todo o propósito da salvação em uma parábola. Simplesmente quando você lê, você pensa que Jesus está só respondendo a um doutor da lei, que Jesus está simplesmente contando uma historinha. Querido, é muito mais profundo do que você imagina. A parábola do bom samaritano é muito mais profunda do que você imagina. Aqui tem uma senha, aqui tem um código, aqui tem uma mensagem, e que Deus quer te revelar hoje. Só ouvi um aleluia. Aqui tem uma mensagem que o Eterno quer te revelar hoje. Se você entender, o texto vai dizer o primeiro ponto. O primeiro ponto, versículo 30, vai dizer que respondendo Jesus, ele disse: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha que interessante, o primeiro ponto que eu quero que você entenda. O texto vai dizer que um homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, no versículo 30 que eu estou lendo, os quais o despojaram, espancando, retiraram e deixando o homem meio morto. Primeiro ponto. Aquele homem desceu de Jerusalém para Jericó. Aqui tem um código. Aqui tem uma mensagem. Jerusalém, qual é a cidade de Jerusalém? Jerusalém é a cidade abençoada, é a cidade santa, é a cidade escolhida, é a cidade separada, é a cidade onde está o Monte Sião, é a cidade do sacrifício, é a cidade onde Deus se revelou a Abraão, é Jerusalém. A Bíblia vai falar que ele estava em Jerusalém, ele desceu para Jericó. Que cidade é essa, Jericó? Jericó é a cidade maldita, que foi amaldiçoada por Josué. Josué libera uma palavra em Josué capítulo 6, fala assim, aquele que edificar e levantar Jericó será maldito. Querido, eu estive em Jerusalém, eu estive em Israel, já estive na cidade de Jericó. Querido, imagine um lugar pobre, miserável. A palavra de maldição de Josué, ela é viva até hoje naquela cidade. A Bíblia diz que esse homem, ele sai de Jerusalém, ele desce para Jericó. É exatamente isso que quando nós saímos da cidade da presença, nós estamos na presença, nós estamos em Jerusalém, nós estamos na casa do Eterno, nós estamos na presença do Eterno, só que nós resolvemos descer. E quando nós descemos, nós sempre caímos em Jericó.
na cidade que é amaldiçoada. Só que sempre que eu saio da cidade da presença, da cidade abençoada, e desço para Jericó, eu sempre caio na mão de salteadores. A Bíblia está falando o seguinte: quando ele saiu de Jerusalém para Jericó, Satanás, o que o Satanás faz com a humanidade? Ele rouba, ele mata, ele destrói. Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, na figura de Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Primeiro ponto, eu quero que você entenda, Jesus está falando da humanidade. A humanidade saiu da presença dele, desceu para a maldição, aonde Satanás roubou a presença, roubou a paz, roubou a alegria, nos deixou meio morto. Só que aqui tem um detalhe, o homem não morreu, o homem está meio morto. Sabe o que isso quer dizer? Ainda há uma chance de redenção. Eu vou repetir esse negócio aqui para você entender. O homem estava meio morto, o homem não morreu por completo. Há uma chance de redenção. Ele sempre vem. Eu vou repetir esse negócio. Ele sempre vem. Não, eu vou falar esse negócio para você entender. Ele sempre vem. A humanidade saiu da presença. Saiu de Jerusalém. Desceu para Jericó. Desceu para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores. Satanás se aproveitou disso. Acabou com a nossa família. Acabou com a nossa casa. Acabou com a nossa paz. Acabou com a nossa alegria. Nos espancou tanto que nós ficamos meio morto. Talvez de coma. Talvez deitado e não tendo força para se levantar. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O texto vai dizer o segundo ponto, é o versículo 31. Vamos seguir o texto. O versículo 31 diz assim: e do mesmo modo, ou ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Jesus está dando o segundo código. Jesus está dando o segundo código. Você precisa ler a letra, o que o Espírito quer dizer atrás da letra. Jesus está dizendo que da mesma maneira como um homem saiu de Jerusalém para Jericó, da mesma maneira o sacerdote. Sabe o que Jesus estava dizendo? O sacerdote estava na mesma condição que o homem que desceu. Em outras palavras, sabe o que Jesus está falando? O sacerdote nada poderia fazer. Nada poderia fazer para render, para salvar aquele homem. Jesus está falando que o sacerdote estava na mesma condição. O texto fala assim, ele descia pelo mesmo caminho. A tua Bíblia diz isso? Amém? E descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo o passou largo. Jesus estava mencionando, Jesus estava dando uma revelação, porque ele está tratando com o doutor da lei. Jesus estava falando de um tempo. Jesus estava falando especialmente de um tempo. Quando ele fala o sacerdote, ele estava falando do período antes da lei. Por que antes da lei? Porque antes da lei, antes mesmo de existir a lei, já havia sacrifício. Já havia o exercício do ministério sacerdotal. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que a morte reinou de Adão até Moisés. Jesus estava falando que o sacerdote estava na mesma condição que aquele homem meio morto. Aquele homem que estava meio morto no chão, Jesus estava falando, o sacerdote está no mesmo nível dele. O sacerdote está na mesma condição que ele. A única diferença é que ele está de pé, ele não está caído. O ministério sacerdotal era exercido no Antigo Testamento. Caim e Abel ofereceram sacrifício, Jó ofereceu sacrifício, Abraão ofereceu sacrifício, Melquisedeque ofereceu sacrifício, mas nenhum desses sacrifícios teve o poder de perdoar e remir o homem. Jesus está falando que nesse período levantaram Abraão, levantaram José, levantaram Jacó, levantaram Melquisedeque, levantaram Noé, levantaram Caim, levantaram Abel. Nenhum desses homens foram capazes de remir e de perdoar o homem. Jesus está falando, nenhum desses sacrifícios foi suficiente para trazer perdão ao homem. Sabe o que isso quer dizer? Ele sempre vem. Ele sempre vem. Jesus está falando que antes da lei, todos os homens que vieram antes da lei, Enoque, Noé,
Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Melquisedeque, nenhum desses sacrifícios foram capazes de levantar aquele homem que estava meio morto. Jesus está deixando uma senha para você e para mim. Ele sempre vem. Ah não, que vibra aí comigo. Ele sempre vem. Eu não sei se você chegou aqui e está meio morto, meio caído, meio triste, meio abatido. Escuta isso, os meus sacrifícios não vão ter poder para te levantar. Mas há um que está nesta reunião. Estou começando a gostar desse negócio aqui. Tem um que é capaz de te levantar, de pegar pela mão direita e tá, levanta meu filho, porque tu és meu. Dá glória a Deus aí, fica à vontade, querido, fica à vontade. Não importa o seu pecado, você pode estar caído, morto, não tem problema, Ele tem poder para ressuscitar você hoje. Então Ele tem poder de ressuscitar seus sonhos, a tua família, a tua casa. Ele sempre vem, Ele sempre vem, Ele sempre vem. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando? Pelo amor de Deus, tem que acreditar no que eu estou pregando, Ele sempre vem. Jesus estava deixando uma senha. Todos aqueles antes da lei não tiveram poder. Os sacrifícios que eles fizeram não tiveram poder de levantar aquele homem meio morto. Por isso que o sacerdote passa largo, eu não posso fazer nada por ele. Eu não posso fazer nada por ele, por isso que o sacerdote passa. A parábola de Jesus é um mistério, querido, ele está se revelando a nós nesta manhã. Jesus está revelando uma palavra poderosa para o teu coração. Tem algo reservado de Deus para a sua vida, você veio na reunião certa. Você veio na reunião certa, não sei se você esperava isso. Talvez você não contava com isso, mas Ele sempre vem. Oh, já tem alguém sentindo essa presença se mover, o Espírito dele nesse lugar, em nome de Jesus, reage esse Espírito, reage essa presença em nome de Jesus. Oh, Ele sempre vem, meu Deus, Ele sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem, Ele sempre vem. E você achando que Ele não ia vir, Ele sempre vem, Ele sempre surpreende. Jesus está falando de um primeiro tempo. Romanos capítulo 5 vai falar desse tempo. A morte reinou de Adão a Moisés. Qual é o segundo tempo? De Moisés até o nascimento de Jesus. É o segundo tempo. O primeiro tempo, ele cita o sacerdote. É o tempo de Adão a Moisés. O segundo tempo, de Moisés até o nascimento dele, ele cita Levita. E passando o Levita. Por que ele cita o Levita depois? Porque oficialmente o Levita, o cargo de Levita, vai ser mencionado na lei. É na lei que ele vai dar o encargo, a responsabilidade de Levita. É na lei. Ou seja, de Moisés até Jesus. Passou um Levita. Aí nesse período, eu vou te falar que passou por esse período. Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, Josué. Passou Ruth. Passou todos esses homens. Passou Oséias. Passou todos esses homens. Mas nenhum desses homens conseguiram trazer o homem à sua redenção. Todos esses homens falharam. Só tem um que não. Jesus vai dizer algo interessante. Jesus vai falar assim, em Lucas 16:16, a lei e os profetas profetizaram até João. Jesus está falando de um tempo. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, outro tempo. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino. E todos tentam com força, ou seja, esse reino, ele só é conquistado por força. Jesus está dando uma senha em Lucas 16:16. A lei e os profetas profetizaram até João, mas desse tempo em diante é outro tempo. A chave virou. Quando ele vem, as coisas mudam. Algumas pessoas entenderam isso. Quando ele vem, as coisas mudam. Você já parou para pensar que Jesus não prega o reino enquanto João está vivo? Ele não prega. Mateus capítulo 11. Depois que João perde a cabeça, ele agora é chegado o reino dos céus. Jesus tinha uma noção de tempo. Ele fala, eu não posso dar início, eu não posso começar agora, enquanto João está pregando a mensagem que eu tinha que pregar.
Mas quando João perde a cabeça, João perdeu a cabeça, o tempo é agora. O reino de Deus é chegado. Quando ele chega, o negócio vira. Quando ele chega, o negócio muda. Ele sempre vem. Jesus está dizendo, todos os profetas, a lei, Paulo vai dizer que a lei é boa, só que a lei não muda a consciência. A lei muda comportamento, ela obriga a mudança de comportamento, mas a lei não transforma o homem. Se você está esperando vir para uma igreja cheia de regras e de obrigações, você está enrolado, querido. Eu prego uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde a mudança é feita dentro para fora. Quer dizer, você está todo mudado, o seu comportamento, a sua roupa, mas por dentro é um sepulcro caiado, fede mal, cheira mal. Jesus quer mudar de dentro para fora, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer mudar os seus pensamentos, Ele quer que você venha se integrar a este reino, venha se mover nesse reino, e você precisa entender que é a paz que o dinheiro não compra, é o amor que você não encontra nos seres humanos, querido, só Deus faz esse negócio. Jesus está falando, a lei e os profetas profetizaram até João, mas nenhuma foi eficaz para trazer redenção ao homem. Só Ele pode trazer redenção ao homem. Só Ele pode completar o ser humano. Jesus está falando de dois tempos. O sacerdote, enquanto oferecia um sacrifício, nenhum sacrifício foi eficaz. Da lei a Jesus, os profetas profetizaram, mas nenhum profeta teve o poder de levantar o homem caído. Aí agora, o quarto ponto, ele diz assim, mais um samaritano que ia de viagem. Preste atenção comigo. O sacerdote desceu pelo mesmo caminho, diga um amém. O levita também desceu do mesmo caminho, amém? Jesus está falando, estavam todos nas mesmas condições. É por isso que nenhum dos dois levantaram o homem meio morto. Estavam iguais. É cego querendo guiar cego. Já viu um cego querendo guiar cego? Estavam na mesma condição. Vão se perder, não vão conseguir. Mas o bom samaritano, o texto diz, que ia de viagem. Estava passando de viagem. Ele não veio pelo mesmo caminho. Ele não chegou da mesma maneira. Ele estava passando de viagem. Esse bom samaritano sempre vem. E ele vem assim, de repente. De repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente. Estavam todos na mesma casa, de repente. Esse bom samaritano tem o costume de chegar de repente. E sempre quando ele vem de repente, o mover de Deus acontece, há um manifestar de Deus. Mas esse de repente é muito poderoso. De repente, presta atenção, você vai encontrar sempre esse termo. De repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio línguas repartidas de fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. De repente, estavam os discípulos comendo, veio ele. Eu vou profetizar. De repente, já pensou, ele aparece na tua casa. De repente, aquela provisão que você precisa aparece no teu lar. Já pensou, de repente, você está aqui cultuando, adorando a Deus. Pastor, foi de repente. Querido, não foi de repente, foi ele. Foi ele, foi ele, foi ele. Você perdeu a oportunidade de aplaudir o Senhor agora. Catuca o irmão que está ao seu lado aí, faz esse esforço aí, faz esse esforço. Fala, de repente, ele aparece aí. Meu Deus, de repente, ele vindo de viagem. E realmente era viagem. Quando Jesus veio à terra, ele veio de viagem, ele não veio. De repente, ele veio com um propósito. Chegou ao pé dele. Ele vendo, moveu-se de íntima compaixão. É um outro tempo. Quando ele te encontra, quando ele te vê, é outro tempo. Quando ele te encontra, não é você que encontrou ele, você não tem noção não, você estava meio morto, abatido, você estava lá, quem te encontrou foi ele. Porque, na verdade, você pensa, você não aceitou ele, ele te aceitou primeiro.
Por favor, adora esse Jesus. Que Jesus é esse? Ele é maravilhoso. Foi ele que me encontrou. Eu não encontrei ele não, ele que me encontrou. Você está aqui, que não é porque você achou, hoje eu vou fazer um agrado, eu vou na igreja. Não. Ele te encontrou. Ele que te trouxe, foi ele que te trouxe. Foi ele. Por favor, levante essa mão e adore esse Jesus maravilhoso. Levante esse Jesus maravilhoso. Não, esse Jesus é maravilhoso. Ele viu o homem meio morto. Ele te viu. Ele viu. Quando ele viu é outro tempo. Paulo vai dizer só, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Quando ele vem, o tempo vira. É outra estação, é outro momento. Qual é o propósito do bom samaritano? Cuidar e curar daquele que estava meio morto. Qual é o propósito de Cristo na terra? Trazer salvação aos perdidos. Esse propósito tem se cumprido na minha vida. Tem mais alguém que está se cumprindo esse propósito dele? O sacrifício foi um sucesso. Deixa eu ver se foi um sucesso, porque me alcançou. Te alcançou também, querido? A alegria no teu coração, em nome de Jesus. Quem é pleno? Só por ser salvo? Só por ser salvo. Não, só por ser salvo. Não, sim, eu sou salvo, pastor. Em nome de Jesus. As pessoas estão querendo saciar a sua alma com tantas coisas, querido. Se a salvação não te satisfaz, nada nesse mundo vai te satisfazer. A coisa mais linda do mundo é ter o seu nome registrado no livro da vida. Eu sei. Se é para aplaudir, aplaude bonito, aplaude bonito, aplaude bonito. Diferente do sacerdote e do levita, ele não veio pelo mesmo caminho. Ele não veio pelo mesmo caminho, ele não desceu de Jerusalém para Jericó, ele não desceu. Repita comigo, ele não desceu. Repita comigo, ele não desceu. O bom samaritano veio de viagem. Ele só tinha 33 anos só para passar aqui. Ele veio de viagem, o bom samaritano veio de viagem. Ele estava de passagem, era temporário. Ele não veio pelo mesmo caminho. Quem são os samaritanos? Samaritano é a junção de povos, é a mistura de povos. Quando Israel se dividiu após a morte do rei Salomão, o reino se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é chamado de Israel, o reino do sul é chamado de Judá. A capital do reino do norte é Samaria. A capital do reino do sul, que é Judá, vai se tornar Jerusalém. A capital sendo Samaria, o povo da Síria vai atacar Israel. E qual o lugar que eles preferem? A capital, Samaria. Vamos atacar Samaria. Só que os assírios tinham uma tática de guerra monstruosa. É desfazer da cultura daquele país. Porque se desfazer da cultura, eles não têm identidade. Se não tem identidade, não sabe por que vai lutar. Você não está entendendo. Satanás quer afetar a sua identidade. Porque afetando a sua identidade, você não tem para que lutar. Você não se identifica com a igreja, aí você está aí, flutuando, vigiando, tal, fazendo todas as coisas, mas não está cumprindo o propósito que Deus determinou para a tua vida sem identidade. Se envolveu com tanta coisa, se embaraçou com as coisas desse mundo, perdeu a identidade. Está entendendo esse negócio? A Síria pega o povo, leva cativo, mas ele deixa um resto de gente lá. Ele vai misturar os judeus que estão lá com os outros povos pagãos. O povo perde a identidade. Os samaritanos não sabiam se eles eram judeus, os samaritanos não sabiam se eles eram judeus ou se eles eram gentios, que era tudo misturado. Eles não tinham identidade. Eles não sabiam quem eles eram. Eu não sei se eu sou judeu, eu não sei se eu sou gentio. Querido, era uma misturada, não sabiam quem eles eram. Agora quem é Jesus? Jesus é a junção de dois. Cristo é o verbo que se fez carne. É a divindade que entrou no corpo humano. Ele é a junção de dois povos. Em Efésios capítulo 2 vai dizer, de dois ele fez um. Cristo é o Jesus. Corpo. Cristo é o espírito do corpo. É o Emanuel, Deus conosco. Só Jesus podia ser o bom samaritano. Só Jesus poderia ser o bom samaritano. Ele é a junção dos dois. Ele é a junção dos dois. Ele é o verbo que se fez carne. Efésios 2,15 vai dizer assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem.
fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. Ele é o bom samaritano. Ele é o Cristo, Ele é o Deus Emanuel, o Verbo se fez carne. Ele se esvaziou de si mesmo e habitou no homem para ser servo. Ele é o bom samaritano. O quinto ponto vai dizer que ele se aproximou e ele atou as feridas, deitando o azeite e vinho. Uma coisa que o sacerdote e o levita não tinham no caminho era azeite e vinho. Azeite e vinho são dois elementos da reconciliação, da redenção. Só o bom samaritano tem vinho. Só o bom samaritano tem sangue para derramar na ferida. O que Jesus fez na cruz? Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Ele derramou o sangue na cruz por mim e por você. O preço foi pago. Ele nos viu meio morto, não tínhamos valor algum, mas Ele derramou o vinho, Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Mas não ficando só por aí, não é só derramar o vinho. Ele derramou azeite, azeite é unção, é capacitação, é poder do Espírito. Ele derramou não só o sangue, mas também azeite. Ele derramou poder sobre a tua vida, para te dar força, para te dar alegria, para te dar motivação. O Espírito Santo é derramado sobre a tua vida, não é para você ficar estático, parado, não. O Espírito veio para você se manifestar em poder, para você ter ousadia de entrar em lugares que você nem imaginava e profetizar cura, profetizar o ano aceitável do Senhor. Há unção sobre a tua cabeça, Ele derramou unção sobre a tua cabeça. O bom samaritano, olha o propósito de Cristo. Por que Jesus veio à terra, pastor? Para me trazer redenção e para derramar sobre a minha vida azeite, óleo fresco, óleo novo. A Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. Esse jugo pesado que você está carregando na tua casa, esse jugo pesado que está levando está difícil o trabalho, está difícil a empresa, está difícil o negócio. Sabe que isso? Falta unção, porque está pesado, o jugo está pesado, mas quando Ele derrama óleo sobre a tua cabeça, Ele vai te dando força, e você tem autoridade para vencer. O bom samaritano me olhou assim: eu vou morrer por ele, eu vou derramar o vinho. O sacerdote não tinha vinho, estava na mesma condição. O sacerdote não tinha azeite, mas o bom samaritano tinha. Ele se aproximou, ele fechou as feridas. Em nome de Jesus eu profetizo que nesta manhã o bom samaritano vai fechar as feridas da tua vida. As marcas do teu passado, aquilo que aconteceu no passado não foi para te matar. Eu profetizo que nessa hora o bom samaritano está visitando o seu coração. Ele está curando as feridas do teu coração. Está apagando o seu passado. Ele está apagando o seu passado. O Espírito Santo. E aproximou-se, atou-lhe as feridas e deitando, ele deitou azeite. Tem azeite novo hoje aqui. Tem um azeite novo sendo derramado sobre a tua cabeça. Você não veio para morrer na França. Ele não te trouxe para morrer nesse lugar. Tem um azeite novo sobre a tua cabeça. Tu vai sair daqui tão animado, tão vivo e tão poderoso em Deus. Ele derramou vinho. O vinho também na Bíblia é alegria. Põe um sorriso nesse teu rosto aí, querido, porque chegou vinho hoje na tua casa. Tem um vinho novo hoje na tua vida. Tem um vinho novo hoje na tua vida. Na Bíblia é alegria. Em nome de Jesus, tem alegria para a tua vida hoje. Tem alegria para a sua vida hoje. É o quinto ponto. Aproximou-se, fechou as feridas. Somente o bom samaritano tem vinho e azeite.
Vá buscar lá fora. Vá buscar lá fora. Você não vai encontrar. Pode ser o melhor vinho francês, querido, mas o vinho que Jesus dá. O vinho que Jesus tem. Ele cuidou da sua ferida, Ele colocou em seu cavalo, Ele tomou sobre si as nossas dores. Esse é o propósito de Cristo para a humanidade, salvar. Se você é salvo, coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Você pode fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Será que você pode agradecer a Deus? Querido, é o bem mais valioso e mais precioso que você tem em nome de Jesus. É o que você tem mais de valor, querido, é a sua salvação. É a tua salvação. Será que alguém pode se alegrar comigo, orar e agradecer a Deus? A não ser se tem alguém que não tem certeza da sua salvação, levante a tua boca, eu oro por você agora. Deus pode salvar no meio da palavra, não tem problema não. Tem alguém que quer aceitar Jesus agora, em nome de Deus, no meio da palavra, levante a tua mão aí que eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus no meio da palavra. Tem alguém que quer aceitar Jesus, quer se render a Jesus, se entregar a Jesus. Tem alguém aqui em nome de Jesus, levante a tua mão que eu oro por você agora, não tem problema com isso. Ele tem azeite e vinho aqui. Ele tem azeite e vinho, ele tem azeite e vinho. Ele tem... Eu não sei você, mas eu tenho sentido uma graça de Deus nesse lugar. É que eu sei de onde Ele me tirou, amado. Talvez você não saiba. Você está achando que o evangelho que foi para comprovar que você era bonzinho? Não, você está enrolado. Ser bonzinho não salva ninguém. Boa conduta não salva ninguém. Amados, os muçulmanos têm ótima conduta. Tem muito muçulmano com muita do judaísmo tem muita boa conduta. O evangelho não é porque eu virei crente, agora virei bonzinho. Não, agora sou remido e salvo pelo sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. O sexto ponto. O versículo 35, o sexto ponto, o versículo 35 vai dizer assim: e partindo no outro dia, ele tira 2 dinheiros. Ele vai tirar 2 dinheiros, ele vai tirar do bolso dele. Se for necessário, eu pago. Ele tirou do dinheiro dele e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele. E tudo de mais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Ele vai tirar 2 dinheiros e vai dar para o hospedeiro. Sabe que um hospedeiro? O hospedeiro é quem ele declarou em João 16, versículo 7. Todavia, eu digo a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o outro, o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. O bom samaritano pega o homem meio morto e dá na mão do hospedeiro. Paga 2 dinheiros e vai. O hospedeiro é o Espírito Santo. Cuida dele. Cuida dele. O Espírito Santo está atuando aqui ou não está atuando aqui? O Espírito Santo está cuidando aqui ou não está cuidando aqui? O Espírito Santo está cuidando aqui. Ele entrega, ele confia ao hospedeiro. É o diretor geral da igreja. Ele entrega ao hospedeiro, o homem meio morto, à hospedaria. Quem é a hospedaria? A hospedaria é esse lugar, é a igreja. É nesse lugar que o Espírito Santo cuida de mim, de você. Foi aqui que o bom samaritano nos deixou, por isso que não foi você que veio, foi ele que te trouxe até aqui. Entenda por isso, não foi você que veio, foi o bom samaritano que te trouxe e deixou. Cuida dele. E deixou tudo pago. É por isso, querido, que essa igreja por 2 anos tem vivido de desafio em desafio. E olhar para trás, está tudo pago. Porque esta igreja está cuidando de vidas. Qual é o propósito da igreja? Aqui está revelado o segredo. Aqui está o mistério. O propósito da igreja é cuidar de vidas.
é acolher aqueles que o bom samaritano trouxe. Qual é o propósito da igreja? É cuidar bem daquele que o bom samaritano trouxe. E ele deixou tudo pago. É por isso que não falta nada na hospedaria. Eu fico incrível, querido. Você não entende como a gente vive de fé, amado. Você não entende a luta que a gente passa. E a gente olha, a gente vê só Deus. Só Deus para nos manter, querido, é milagres demais. Você não sabe o sacrifício que a gente passa, que a gente vive para cuidar de você, querido, para acolher você, para receber você. E olha assim, está tudo pago, está tudo bem, está com atraso, a gente está atrasado, mas está tudo pago. Por que está pago? Porque ele deixou 2 dinheiros, cuida dele. E se precisar, porque tem gente que gasta mais do que o outro, né? Tem uns camaradas que gastam muito mais arrebentado, muito mais ferido. Mas se gastar mais, quando eu voltar eu pago o resto. O outro ponto é que ele vai voltar, querido. O outro ponto é que ele prometeu voltar. O bom samaritano vai voltar, ele sempre vem. O texto está aqui. E se tudo mais gastares, eu te pagarei quando voltar. A notícia é essa: o bom samaritano vai voltar para buscar a igreja que está cuidando de vida. Tudo que a gente tem feito, o sacrifício que a gente tem feito é porque a gente ama a tua vida, querido, é por você, amado. É por você. A gente quer fazer de uma igreja incrível, porque a gente quer fazer esse lugar uma cidade de refúgio, quer fazer desse lugar uma hospedaria. Querido, eu estou sonhando no dia que a gente vai comprar esse lugar, de parar de passar dificuldade financeira. Mas eu não posso reclamar, porque o bom samaritano tem pago todo mês. Isso revela o propósito desta igreja. Essa igreja está cuidando de vidas. Essa igreja está cuidando de vida. Essa igreja se preocupa com vida. Ele nos deixou na mão do hospedeiro. O hospedeiro está trabalhando muito bem nesse lugar, querido. Como o hospedeiro tem se manifestado em cada culto. Alguém está sentindo o hospedeiro aí? O hospedeiro está se manifestando nesse lugar. O hospedeiro está cuidando de você agora, falando, enchendo o teu coração de esperança. Que essa reunião vai ficar marcada na tua vida. E esses 40 dias, não vai ficar em 40 dias, tu vai levar para a eternidade esses 40 dias. O que você vai aprender nesses 40 dias vai ser incrível, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai alcançar a tua família. Uma decisão na vida de Abraão deu um destino aos seus filhos. Uma decisão que você tomar nesses 40 dias vai dar destino aos teus filhos. Tem um mover sobrenatural acontecendo aqui. Há um desatar de Deus aqui. Há um mover sobrenatural nesse lugar. Todo o ambiente que Deus manifesta, porque Ele quer revelar algo profundo. Se prepare para viver os melhores 10 anos da tua vida. Qual é o propósito da igreja? Acolher quem o bom samaritano trouxe. Tu tem recebido bem o irmão que está ao seu lado aí? Foi o bom samaritano que trouxe. Olha para esse irmão que está ao seu lado, vê que você está tratando ele bem. Já cumprimentou ele, já falou com ele, fala com ele aí, já cumprimentou ele. Foi o bom samaritano que trouxe, querido. Dá um abraço nele aí, aproveita e disfarça aí. Foi o bom samaritano que trouxe ele. O bom samaritano trouxe ele. O bom samaritano trouxe ele. Pastor, mas toda hora ele cai, toda hora ela tropeça, toda hora ela abandona a fé, toda hora deixa a igreja, deixa abandonar, deixa cair, deixa se arrebentar lá fora, deixa ele sumir. O bom samaritano sempre traz de novo. Só que o problema é que quando traz de novo, nós não tratamos. Nós escolhemos ignorar. De novo vale a pena não. Daqui a pouco está saindo de novo. Não se intromete em quem o bom samaritano traz. Não
é competência tua escolher quem o bom samaritano traz. Não é competência tua. Se ele tem trago, cuide. Cuide, não importa o tão sujo que ele esteja. Cuida, porque o bom samaritano deixou bem pago. Ele deixou bem pago. Cuide, qual é o propósito da igreja? Ame as vidas. Dizime pelas vidas, oferte pelas vidas. Esteja aqui pelas vidas. Se preocupe com as vidas. Se preocupe com quem não veio. Se preocupe com quem te manda uma mensagem. Tenho saudade de ti. Quanto tempo eu não te vejo? Quanto tempo eu não te abraço? Eu falei isso para um jovem esses dias: pastor, mas eu vim da igreja, eu vim no culto, mas se você não me abraçou, eu não te vi. Eu continuo com saudades. É vida, a gente tem que cheirar ovelha, querido. A gente tem que ter cheiro de ovelha. Isso aqui é muito verdadeiro. Eu falei isso para os meus pastores, para os meus líderes. Eu levo muito a sério isso. Eu vivo intencionalmente isso. Eu amo este lugar. Não é um lugar, são as pessoas. Eu amo congregar contigo. Eu acredito muito que Deus nos trouxe para esse lugar porque é resposta de oração para essa terra seca, fria. Enquanto cantava as músicas, que os céus se abram. Falei, é por isso que eu estou aqui, porque o céu é fechado, o céu é cinzento, o lugar não tem paz, o lugar não tem amor. Mas quando eu posei no avião, neste lugar, eu tenho certeza, os céus se abriram. Nós estamos aqui para abrir os céus de Paris. Nós estamos aqui para manifestar amor. Tem um propósito dessa igreja estar aqui. Há um propósito dessa igreja estar aqui. A gente está aqui passando tempo, fazer cultinho de domingo. A gente está aqui para brincando de fazer cultinho de domingo. Não, a gente está aqui para manifestar o céu sobre este lugar. É te ativar, é te incentivar, é te levar a viver o propósito. É por isso que nós estamos aqui, nos empenhamos todos os domingos, todos os dias. O sétimo ponto, e é o último, ele fala assim: o bom samaritano deixou pago. Tetelestai, está consumado. Tudo pago. Você não tem nada para pagar. Você não tem nada para pagar. Ele já pagou por você. Tu está querendo fazer com o teu esforço, tu quer fazer da sua maneira, tu quer fazer do seu jeito. Ele já pagou tudo. E já está tudo pago. A Bíblia vai dizer, eu estava refletindo na madrugada, que ele deu 2 dinheiros. 2 dias de trabalho, ele deu 2 dinheiros. Na verdade ele pagou, então, se eu for concluir, ele pagou 2 noites. Ou seja, tinha uma data, tinha uma previsão. Eu acredito que em 2 noites ou 3 dias, ele se levanta. Bom samaritano deu 2 moedas. 1 dia de trabalho, deu 2 dias de trabalho. Deu para o hospedeiro, vai lá. 2 noites ou 3 dias. 3 dias para ele se levantar. 3 dias para ele melhorar. Sabe o que isso quer dizer? Você pode chegar aqui como doente, mas você não vai permanecer doente. Eu vou repetir esse negócio. Você chegou aqui acabado, você chegou aqui desanimado, você chegou aqui meio morto. Mas não é para permanecer doente. Tem uma data de validade para você se levantar. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Porque o hospedeiro está fazendo muito bem o trabalho. O pastor pode estar errando, o líder pode estar errando, o louvor pode estar errando, a palavra pode nem estar sendo tão boa, mas o hospedeiro não erra nunca. O hospedeiro está tratando muito bem. Para de dar desculpa. Você chegou doente, mas não vai permanecer doente. A igreja pode ser até chamada de hospital, mas na verdade a igreja é um exército. É tempo de você se levantar, querido, para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Pare de dar desculpa. Quem é bom de desculpa é bom em nada. Para de ser bom em argumento. Reconheça os teus erros, as tuas falhas. Tem errado, tem falhado. O hospedeiro está aí. Deus deu prazo. E eu fiquei reparando. Aos discípulos ele deu 3 anos.
A Paulo ficou 3 dias cego. Tem irmão que quer ficar doente a vida inteira. Toma vergonha, levanta e anda. É hora de você se levantar. É tempo da gente se levantar, de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. É tempo de você se levantar. Está tudo pago, se passar, porque sempre tem alguém que passa, eu entendo, tem sempre alguém. Eu estava falando isso para os jovens, da nossa começar a dar fruto, a criar discípulo. Já são 3 anos de convertido, gente. Já tem gente que está comigo 10 anos ainda, meu Deus, dá um fruto. Cuidado que ele pode passar, cortar e jogar no fogo. Meu Deus do céu. É tempo de você entender. Cheguei meio morto, mas agora eu tenho a vida de Cristo em mim. Porque é bom você se preparar. Porque o bom samaritano vai voltar. E vai querer te ver bem. Vai querer te ver bem. Vai querer te ver bem. O bom samaritano, quando ele voltar, ele vai querer te ver bem. Ele vai voltar. Eu venho sem demora. O texto vai dizer que ele vem sem demora. A parábola do bom samaritano, querido, resume, para eu concluir, resume todo o plano de salvação de Deus com o homem. Os homens nada poderiam fazer para levantar aquele homem meio morto. Somente um foi capaz, tinha capacidade de levantar aquele homem. Aquele que tinha vinho e azeite. Sabe por quê? O bom samaritano confia aquele homem na hospedaria, porque provavelmente na hospedaria tinha aquilo que o bom samaritano tinha. A hospedaria tem que ter vinho e azeite. Nesse lugar tem que haver alegria, tem que haver amor, compaixão, carinho, tem que haver azeite, unção, poder, glória, aleluia. Esse lugar é o lugar que hospedeiro cuida dos seus. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus.